A chance de estudar para a profissão dos sonhos vem crescendo cada vez mais com a ampliação da educação à distância. Cursos que não exigem a presença do aluno ou têm aquele esquema de semipresença são mais comuns nas áreas de educação e de administração. Mas, recentemente, cursos mais técnicos e experimentais, como engenharia, ciências aeronáuticas e até enfermagem, já têm módulos em espaço virtual. Assunto que gerou polêmica e será debatido agora no N-Blogs. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o N-Blogs. Começa agora ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Record News. O ensino à distância cresceu no Brasil e hoje a prática já é usada por moradores de pequenas cidades. Veja. A casa na área rural de Mauá, na Grande São Paulo, se transforma numa faculdade toda vez que Isael vai para o computador. Pela internet, ele recebe lições de um curso de logística e não perde uma aula. Não tem feriado, não tem nada, entendeu? Tem fim de semana? Não tem final de semana também, entendeu? Isael terá um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, um passaporte para subir na vida. Tem muitos colegas meus que vai começar agora no segundo semestre, entendeu? Para poder também estar crescendo. Este professor dá aulas de casa para 200 estudantes. As aulas seguem em vídeo. Pode se apresentar nos alimentos. Até o teste surpresa é por e-mail. O acompanhamento do professor é mais intenso para evitar que o isolamento desmotive os alunos. O professor que está na sala de aula, ele vê quando alguém está distraído. Agora, quando você está no computador, interagindo com a turma, você nem sempre tem esse controle, né? O professor recomenda persistência e disciplina. Isael aconselha: para aprender, não há espaço ou tempo que atrapalhe. Isso não tem idade, entendeu? Tem que correr atrás. E cada dia que você vai passando, vai vendo novas novidades, entendeu? Que jamais você pensava que era aquilo. Bom, para falar sobre educação à distância, eu vou conversar agora com o professor André Genesini, do SENAC, também da Associação Brasileira de Educação à Distância, além da blogueira convidada de hoje, que é a Rosana Herman, do Portal R7. Obrigada pela presença. Obrigada a você. Bem-vindos. Falando de um assunto importante que leva a educação para lugares cada vez mais distantes e de difícil acesso às escolas. Né? Qual que é a importância do ensino à distância dentro dos métodos de ensino que a gente tem aqui no Brasil? A importância do ensino à distância, Fabiana, é estratégica, porque a gente não consegue atingir todo o Brasil usando só escolas e universidades normais. Por exemplo, o governo do estado do Amazonas atende 30 mil alunos do ensino médio usando educação à distância porque não consegue chegar na selva. E esse sistema do governo recebeu prêmios internacionais pelo resultado. A distância é computador e TV? É satélite. Satélite. Mas também é satélite mas e TV computador. Também pode ser considerado, né? Na verdade, é satélite e computador recebendo. Tá. Mas aí a aula tem o professor falando do outro lado da tela ou não? É ao vivo, gravado? É ao vivo, gravado? É ao vivo. Tem um professor local na escola, Ótimo. mas esse professor é muito mal formado. Então, tem um professor melhor formado, com melhores materiais, que ajuda aquela escola que, infelizmente, não tem recurso. E as materiais escolares não conseguem nem chegar por causa de demora dias e rio. É para chegar de rio, porque a gente, na nossa realidade brasileira, você pensa em rio, selva, mas a gente esquece que em outros lugares isso também é uma solução. Eu trabalho para o Skype aqui no Brasil fazendo blog, e eles têm pessoas, por exemplo, que moram no meio da neve, tem uma estação de esqui, onde os instrutores moram lá e todos têm crianças, e as crianças não tinham mais professor. Nossa. Então, via Skype, montaram uma escola ao vivo para aquelas crianças que não podem sair no inverno daquele lugar de neve, e não tem uma escola, andavam horas para poder sair da neve. Então, é uma solução tão importante você poder ter essa opção de ensino à distância, porque falar, mas não funciona. Olha, onde tem um professor capacitado e um aluno interessado, funciona sempre. Então, agora como que eu posso comprovar, né, que o aluno está de fato aprendendo? Existe uma metodologia diferente, né, de ensino? É totalmente diferente. Aliás, é muito mais difícil fazer educação à distância, pelo menos a de qualidade. Certo. Não vamos falar dos que fazem mal feito, certo? Falar dos que fazem bem feito aqui. Ok. Porque exatamente pela distância eu tenho que dar muito mais materiais pelo aluno. Eu tenho aulas ao vivo e eu tenho aulas também que o aluno estuda sozinho, que ele faz trabalho em grupo, tem muitos mais materiais, tem vídeos, tem áudio. E coordenar tudo isso exige eu ter uma equipe de educação à distância, envolve um psicólogo, envolve uma design instrucional que faz o planejamento, envolve o pedagogo.
envolve normalmente uma pessoa que entende de mídias também, que faz toda essa engenharia, enquanto que no presencial, um só professor pode fazer tudo. Sim. Então, mas depois que está resolvido, funciona para todo mundo, né? Funciona. A estrutura montada, você depois que está montada. Eu já fiz um curso à distância de moda no Senac. Eu falei, vou experimentar. É um curso básico de moda, eu achei muito interessante. E assim, você tinha algumas aulas que eram ao vivo, então todo mundo tem que estar online para poder acompanhar. Depois você tem lição para você fazer e você mandar os arquivos do que você fez. E você tem chats, onde você conversa com outros alunos e com o professor, tira dúvida. Então, você tem um compromisso de estar naquele horário diante do computador e de entregar as coisas. E eu achei uma experiência muito legal. Claro. E o mais emocionante é quando você termina aquilo e depois você recebe pelo correio na sua casa um certificado. Você se sente sério, dá uma emoção. Você fala, cara, é um diploma, eu fiz um curso. Claro. Sabe, eu me formei, eu passei nisso. Isso que a Rosana está falando é um curso extracurricular, um curso que não precisa, não é uma faculdade. É um curso livre. Mas a gente também está falando que existe ensino à distância para ensino médio, para ensino fundamental e também até para curso superior, né? Uma coisa interessante, tem o anuário do Brasileiro de Educação à Distância, feita pela Associação Brasileira de Educação à Distância e o Ministério da Educação. O Brasil é um dos poucos países que todo ano eles vão em todas as faculdades, todas as universidades, fazem uma pesquisa do que está acontecendo e perguntam para os alunos também. E aí, quem fala mais da educação à distância universitária não pergunta para os alunos, porque quem faz as pesquisas dos últimos 3 anos, os alunos, 80% dizem que a educação presencial é tão boa quanto ou melhor, e 50% dizem que é melhor. Não estou dizendo que não tem coisa podre ali no meio, mas se você pega o quadro geral, se você pergunta para os alunos quem está fazendo, e tem uma outra pesquisa que é das universidades, aí as universidades, como elas vêm? Você sente, para os professores, coordenadores, você sente que o curso à distância é melhor ou pior ou igual? E aí tem que ir por categorias. Depois a gente pode dar o link disso daí. Ok. Mas tem por categorias. Na pior categoria, 20% acha só que o presencial é melhor. Então, vamos dizer, as universidades e os alunos não estão achando, pelo menos pego num total. É que eu acho que ainda é tão novo, né, para a gente poder avaliar e comparar. É uma coisa muito recente para você poder comparar. Agora, eu acho que é uma oportunidade que as pessoas têm de estudar. Agora, a educação à distância é baseada, claro, no espaço virtual. Vamos ver a reportagem. Nos últimos anos, o que já era uma bela mão na roda ficou ainda mais útil. O Fabrício, por exemplo, vive conectado. Na hora de fazer uma pós-graduação, ele não teve dúvida. O curso online, ele é um curso muito flexível, tanto em horários para você estudar, como em formas de você estudar. Eu posso estudar pelo computador, eu posso estudar pela apostila. Como um bom administrador, ele sabe que tempo é dinheiro. Não é qualquer pessoa que pode se aventurar no mundo da educação digital. É preciso, antes de mais nada, muita disciplina. Até porque o lar docilar pode estar cheio de distrações. Eu vejo que precisa que o aluno tenha uma disposição adicional. Não adianta a gente achar que o curso online está lá, ele estando lá eu estou aprendendo meio que por osmose. Não, você tem que buscar a matéria. Ele fica um curso de autosserviço. Alguns cursos, como o do Fabrício, são feitos através de textos, fóruns e chats online, supervisionados pelo professor. Hoje falaremos sobre os conceitos básicos de operações. Outros são ministrados diretamente de uma sala de aula high-tech como esta. Imagina a coragem que um professor tem que ter para afirmar algo, com os alunos podendo acessar a internet até pelo seu celular e contestar o que ele acabou de dizer. Então, o professor de hoje ele tem que estar pronto para a contestação. Então, ele tem que saber mediar, saber jogar e focar na aprendizagem do aluno. Ou seja, o foco no passado era eu, professor, dono do conhecimento. Hoje, o professor é aquele que deve conduzir o aluno para a sua aprendizagem. Segundo o professor, o curso online é tão proveitoso quanto o presencial e não isenta o aluno de aparecer fisicamente de vez em quando. A avaliação para os cursos que não são regulamentados pode ser feita online. E olha, se o aluno quiser colar ou eventualmente não quiser aprender ou traz um colega para fazer por ele, na minha visão o azar é dele, porque ele que não aprendeu.
Agora, nos cursos regulamentados, que são os cursos de mais longa duração, de especialização, tá certo? MBAs, etc., existem normas que fazem com que as avaliações e o maior peso para que o aluno possa ser aprovado e adquira aquele crédito são feitas presencialmente. Só no ano passado, 2 milhões de brasileiros fizeram uso do ensino à distância e a tendência é que este número cresça cada vez mais.